Amados, a graça e a paz de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por esta manhã. Nós temos esse privilégio de poder estar aqui na casa do Senhor, juntos, celebrar, né? Esse tempo tão maravilhoso, né? Tão convidativo para engrandecer o nosso Deus. Graças a Deus. Amados, nesta manhã, eu quero convidar a dona Olga aqui, ela que é compartilhar conosco, né, um testemunho, algo assim que Deus tem feito na vida dela, algo assim tão especial. E eu falei com os irmãos, né, ao longo desse segundo semestre, que ela compartilhou aqui algo assim que Deus fez na vida dela, no que diz respeito a dar, ofertar, contribuir. E eu falei assim, depois eu vou deixar ela num outro momento também continuar e compartilhando coisas assim que Deus fez na vida dela. Então eu quero convidar a dona Olga aqui, por favor, dona Olga. A paz do Senhor. Amém. Em primeiro lugar, eu já desejo um Feliz Natal para todos os irmãos e visitantes. Amém. Amém. E eu quero me apresentar. Tem visitante aqui, né? Então eu quero dizer que o meu nome é Olga, sou sogra do pastor, mãe da irmã Miri. Tenho 90 anos, para quem não sabe, com muito orgulho. E pretendo ainda, enquanto o Senhor me der vida, saúde, eu vou continuar falando do grande amor do Senhor. Aleluia. Sou muito feliz. Não vou dizer que eu não passo por lutas. Não vou dizer que não tenho problemas de saúde. Vou mentir. E a mentira não pertence ao servo do Senhor. Então o que eu quero dizer para os irmãos é que eu sou feliz por servir a Jesus. Amém. Tem 62 anos que eu me converti e aqui estou na presença do Senhor. Amém? Já me apresentei? Então eu já falei aqui sobre o dar. Entregar ao Senhor aquilo que Ele nos tem dado, muito mais. E já contei aqui, passei muitos anos sem ser fiel ao meu Senhor. Então, muitas vezes eu falhava, não entregava o dízimo, porque eu me comprometia a comprar coisas para dentro de casa que não era prioridade. Por exemplo, eu gostava de trocar móveis de casa uma vez por ano, sem necessidade, um móvel novo. Então eu quero dizer que tudo é vaidade. Mas aqui eu quero contar só um pedacinho, porque eu sei que o tempo é limitado. Eu sei que o tempo é limitado, então eu quero contar o que se passou comigo na sexta-feira. Então eu já passei a entregar de 1974, até hoje, nós estamos entregando o dízimo e nós, eu e meu falecido esposo, entregávamos o dízimo do dízimo, que não é, a gente entregava porque tinha desejo de entregar. E até hoje eu sou assim. Irmãos, eu sou aposentada, ganho pouco mais do que o salário mínimo e recebo uma pensão do meu esposo. Mas Deus não tem me deixado faltar nada. E eu tenho tido muita alegria de compartilhar com outras pessoas, ofertando, dando presentes. E eu sou muito feliz, porque o Senhor não tem deixado me faltar. E ainda tenho uma pequena reserva guardadinha. Tenho o pastor como testemunho. E amigo, entrego meus dízimos do dízimos, a oferta, aliás, eu trouxe a oferta aqui, que é para pedir o pastor para botar no outro lado. Glória a Deus. Então, eu tenho acontecido isso comigo. E graças a Deus, até aqui tem me ajudado o Senhor. Mas na sexta-feira, me aconteceu uma coisa assim, admirável. Eu pedi o pastor para passar um pix para o meu filho. Eu queria dar uma oferta para ele, uma oferta.
Aí o pastor passou, e quando foi, eu já estava recolhida no meu quarto, eu vi a notícia de que ele já tinha passado por isso com meu filho. E eu não sei porquê, eu comecei a chorar e não sabia, não estava entendendo o que era. Mas chorei muito. Eu aqui não ouvia a voz do Senhor, eu não ouvia a voz. Mas eu conheço a palavra, eu já li a palavra de Deus mais de 60 vezes, toda. Então eu comecei a sentir no coração uma alegria que eu não estava entendendo. Eu disse, Senhor, por que eu estou chorando? Se está acontecendo tudo como eu queria que acontecesse. Aí de repente assim eu senti dentro de mim. É porque você está dando. Em vez de você estar recebendo, você está dando. E eu tenho dado com alegria. Aleluia, glória a Deus. Nunca fui apaixonada por dinheiro. Nunca. E hoje eu estou vendo assim, o Senhor está me dando a alegria de eu ter e poder dar. Então eu dei aquela oferta lá, tão pequena, R$150, que eu já tinha mandado outras. Eu disse, Senhor, muito obrigado. Agora eu entendi por que é que eu estou chorando. É porque o Senhor está me dando e eu não estou procurando reter. Mas eu estou contribuindo com quem está precisando. E eu estou sendo muito feliz com isso. Eu agradeço a oportunidade. Mas aqui eu queria deixar o versículo que tem me acompanhado desde que meu esposo faleceu e que tem sempre me dado força. É no Salmo 66, versos 16 e 17, que diz assim: Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Amém. E o 17 diz assim: A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. E até hoje, irmão, eu sinto uma alegria tão grande de contribuir. Não é só com a família, mas até com pessoas que eu nem conheço. Amém. E eu sou grata a Deus, porque até aqui Ele tem me ajudado. Aleluia. E eu sei que até o dia que Ele me chamar, me levar, eu vou continuar fazendo isso que Ele Amém. tanto Glória a Deus. tem me abençoado. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu quero agradecer mais um ano. Ontem eu estava lendo o Salmo 34 e eu falei, Senhor, obrigado. Obrigado que mais um ano Tu me sustentou, mais um ano Tu me livrou, mais um ano que Tu confundiu os médicos, mais um ano que Deus me livrou. Irmão, eu só tenho que agradecer, irmão, ou cada irmão que orou pela minha vida. Eu tenho o costume de falar que a oração é um antibiótico para o nosso sangue, para o nosso corpo. E para mim foi, porque medicação não estava resolvendo. Só as injeções na barriga que você sabe que é para trombose. Mas a gente vamos glorificar Deus. Tem peleja? Tem. Passei pela peleja, passei pelo vale da sombra da morte, mas Deus cuidou de mim. Eu agradeço, Lúcia. Lúcia, você, esse casal maravilhoso, esse casal que tem sempre uma palavra para falar. Eu agradeço pela minha pastora Miriam. Amém. Porque é uma mulher de fibra, é uma mulher que está na peleja, mas tem uma palavra para falar para nós. Aleluia, glória a Deus. Sabe, uma palavra que não desanima, mesmo que você está passando pelo deserto.
mas ela tem uma palavra. Eu louvo a Deus pelo nosso PG, sabe? Eu louvo a Deus pelo meu pastor, um pastorzão, um pai, aquele que está ali sempre junto, sabe? Eu falo para minha irmã, eu tenho um pastor maravilhoso. Glória a Deus. Eu tenho um pastor que na hora do momento mais difícil ele está do nosso lado. Esse que foi chamado para a obra de Deus, sabe? E eu louvo a Deus mais um ano de vida que Deus me deu. Obrigado, Nova Esperança. Obrigado, meu pastor. Obrigado, que Deus derrame mais unção cada dia na sua vida. Amém. Tá? Amém. Obrigada. A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu glorifico a Deus, né? Porque, como diz a Zezé, uma aula, né? Até que nos ajudou o Senhor. E Deus, assim, enche a gente de alegria, assim, quando a gente pode, né? Nos dar condições de a gente poder ofertar, a gente poder, né, ajudar. Graças a Deus. Isso realmente dá muita alegria, né? Então, assim, eu glorifico a Deus por isso. Mas então, todo esse ano todo, eu glorifico a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, na minha vida, na vida da minha família, né? E no dia do meu aniversário agora, eu tive uma grande alegria, né? Melhor que presente. O casal que a gente vem assistindo, eu e José Luiz, espiritualmente, não somente material, né? Ele chegou para mim, marido da menina, da minha amiga, veio com a Rosana, eu sou muito grata a Deus pelo que você tem feito por nós, você e José Luiz. A palavra, sabe, as orações e tudo, meu casamento foi restaurado através da vida de vocês. Glória a Deus. Sabe? Meu casamento, aquilo ali para mim, sabe, foi melhor que qualquer presente, sabe? Ouvir isso dele, sabe? E ver também o buscar dos dois, né? Ele firme na presença de Deus, eles não puderam ficar aqui por conta da distância, mas eu glorifico a Deus porque eles estão engajados mesmo, estão na obra do Senhor lá na igreja onde eles estão congregando, entendeu? Eu glorifico muito a Deus que hoje eles conseguem, sabe, conseguiram se perdoar e conseguem viver um relacionamento feliz na presença do Senhor, né? Não mais como antigamente, mas hoje, graças a Deus, e ele falou isso para mim, vindo dele falar para mim, que glorifica muito a Deus por ter restaurado o casamento dele. Né? Então, eu glorifico muito a Deus por isso, porque o melhor presente de ver, né, alguém se chegar para Jesus verdadeiramente, né? Então, é o melhor presente, né, pastor? Né, pastor está aqui também, eu creio, quando festividades da igreja, até aniversário dele, aniversário da igreja, quando a gente vê uma alma se rendendo ao Senhor, né, isso é muito, muito, muito bom. É muita alegria que traz para a gente, né? Então, eu glorifico a Deus, porque tudo que Ele fez, isso foi o melhor para mim, né? Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los para abrir comigo a palavra do Senhor lá em Isaías, no capítulo 7. Nós vamos ler do verso 6 até o verso 14 para a nossa meditação nesta manhã. Nós estamos finalmente chegando no final do ano de 2023 e há grande expectativa sobre o novo ano. Pelo menos isso no coração da maior parte das pessoas fica naquela expectativa, né? Como é que será o novo ano? E evidentemente todo mundo deseja dias melhores, dias que a gente vai ter, desfrutar de maiores assim, experiências com Deus, desfrutar de coisas tremendas com o Senhor, mesmo diante das lutas e ameaças que nós temos vivido nesse tempo. E eu quero hoje aqui, nesse momento, falar um pouquinho sobre algo que é essencial na nossa vida para que a gente possa garantir a conquista e a vitória em 2024. Eu creio, irmãos, que Deus fará realmente grandes coisas e precisamos nos preparar para isso, para que Deus possa realizar coisas tremendas em nossas vidas. Está escrito aqui, Isaías capítulo 7, verso 6 e diante.
Vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano, o Senhor: não será assim. Isso não acontecerá. Pois a cabeça da Síria é Damasco, a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acaz: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal milagroso, seja dos maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acaz disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Amém? Amados, eu quero assim primeiro contextualizar, falar um pouquinho sobre que contexto é esse em que Isaías trouxe essa palavra para Acaz, rei de Judá. Aqui no verso 1 de Isaías, no capítulo 7, verso 1, diz assim: quando Acaz, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Nessa ocasião, essa profecia que Isaías trouxe aqui para nós estava se referindo a um período em que o reino do norte, que era o reino de Israel, estava tentando invadir Jerusalém, o reino do sul, que era o reino de Judá. Só para saber, se você lembrar os irmãos, o reino de Israel havia sido dividido em 2 reinos, desde a época do filho de Salomão. E com essa divisão do reino, ficou o reino do norte, a parte de Israel, e o reino do sul, Judá. Mas ambos eram irmãos, ambos a mesma família, ambos filhos de Jacó, filho de Israel. Pois Israel estava querendo invadir Jerusalém, juntamente com Rezim, rei da Síria, nessa ocasião. E Isaías trouxe essa palavra. Eles tentavam invadir Jerusalém, mas não prevaleceram. E nós sabemos, irmãos, que as profecias, primeiro, elas não elucidam uma única interpretação, mas elas, quando elas vêm da parte de Deus, elas podem estar falando coisas e verdades profundas ao nosso coração a respeito do tempo que ela foi proferida, e pode perfeitamente anunciar coisas futuras. E foi o caso aqui, porque ao mesmo tempo que o profeta estava trazendo algo relativo àquele período, relativo ao período que Judá estava passando, que estava num processo de decadência espiritual, Judá vinha passando por um processo pelo qual passou também o reino do norte, o reino de Israel. Nessa ocasião, Isaías, como profeta, vinha alertando a nação ali, o povo de Judá em particular, falando sobre os cuidados que eles tinham que tomar para não seguir o mesmo caminho do reino do norte, que se desviou do Senhor e por essa razão foi levado em cativeiro para a Síria. E eles estavam agora
passando por situações de decadência, se corrompendo, se desviando dos propósitos de Deus. Mas apesar de tudo isso, a mão do Senhor nunca deixou de ser estendida para abençoar o seu povo. Se você olhar a profecia, logo no primeiro capítulo do profeta Isaías, fala sobre o apelo que o Senhor está fazendo, e falando à nação de Judá: arrependa-te, porque eu quero fazer coisas grandes no meio de vocês. Vocês são meus filhos amados. Eu fiz uma promessa para Davi, porque ele andou nos meus caminhos, e eu disse que o reino nunca seria apartado da sua descendência. E na verdade Jesus eternizou o reinado de Davi na descendência de Davi, através de Jesus Cristo, que veio para ser o rei eterno. Amém. E aqui nessa profecia, quando Isaías se levanta para falar sobre esse episódio da Síria tentando invadir Jerusalém, atacar o rei de Judá, a intenção deles aqui, diz aqui o texto para Acaz, que isso não ia acontecer assim, que ele não precisava ficar atônito como ficou. O reino de Judá ficou pavorosa quando o Rezim, rei da Síria, tentou invadir Jerusalém, e foi com toda a sua fúria. Diz aqui no início do texto que lemos em Isaías: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós. Rasgá-lo aqui, dividi-lo entre nós. Quem é esse nós? Era o rei de Israel e o rei da Síria. E o Senhor disse: não será assim, isto não acontecerá. Mas ele também faz aqui uma advertência, um alerta: se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. E eu quero aproveitar esse tempo agora, nesse momento, para dizer, irmãos, que o texto aqui se refere também a acontecimentos que nós estamos vivendo nesse tempo, nos tempos do fim. Nós estamos assim, lá naquela ocasião, Deus falou que não ia acontecer aquilo, e falou com Acaz: pede um sinal, e eu vou te dar um sinal. Acaz falou assim: não, Senhor, quem sou eu? Eu temo a Deus, eu não quero, vamos dizer, colocar agora um pedido, colocar Deus à prova, não. Mas o Senhor falou assim: mas eu mesmo darei a você um sinal. Eu mesmo darei um sinal à nação de Judá. E esse sinal aqui já aponta agora para Jesus, pois ele diz assim: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Ele falou isso porque a nação, aquele povo de Judá, estava em declínio, estava em decadência, estava vivendo assim. A Bíblia fala lá em 2 Crônicas, eu vou ler aqui com os irmãos, só para os irmãos entenderem esse contexto. 2 Crônicas, no capítulo 26, verso 16. Aqui fala que, o texto, da profecia de Isaías, falava que quando Acaz, filho de Jotão e neto de Uzias. Então vamos ver aqui o que Deus estava falando na época do Uzias. Não sei se vocês se recordam quando Isaías teve aquela experiência profunda com Deus. No ano que morreu Uzias, ele viu o trono do Senhor e os serafins, Isaías teve essa visão. Foi no tempo de Uzias. E olha só o que diz lá em 2 Crônicas 26, verso 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Uzias foi o rei de Judá, que andou nos caminhos do Senhor, temeu a Deus, fez coisas que glorificam o nome do Senhor. Judá estava tentando, de todos os meios, se apartar dos caminhos do Senhor, seguindo outros deuses, seguindo o costume de outros povos.
E já nessa época havia ameaças de que eles se desviassem de Deus. Mas Uzias foi um homem muito temente a Deus. Ele confiou no Senhor. Ele tirou muitas coisas ruins que estavam no meio do povo de Judá. Porém, quando ele estava lá no apogeu, estava prosperando, tudo dando certo, o orgulho entrou no coração dele, a vaidade. E esse é o cuidado que todos devemos ter quando Deus começa a abençoar, Deus começa a prosperar, porque você está ali buscando as coisas do Senhor, temendo, fazendo a vontade de Deus. Irmão, Deus vai abençoar todo aquele que teme ao Senhor e que faz a sua vontade. Amém. Deus vai prosperar. Agora, a vitória e a prosperidade é porque você está seguindo o conselho do Senhor. Se alguém não quer que sua vida dê certo, é só apartar do conselho do Senhor, fazer a coisa da sua própria cabeça. Aí você vai ver o que é ruína. Você vai ver como que as coisas vão arruinar. Então, Uzias era um homem que estava buscando fazer a vontade do Senhor, até que o seu coração se ensoberbeceu. E diz lá em 2 Crônicas, do 26, verso 16: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Então Uzias se achou o grande, o capaz, aquele que podia fazer todas as coisas, né? E fez o que não devia fazer. Tomou para si a atribuição que não lhe foi atribuída, ou quis assumir a competência de que era dos sacerdotes, eram dos levitas, e não do rei. E ele entrou no templo do Senhor para oferecer incenso, porque ele se achava, o tal. Cada um deve estar naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém. Cada um deve realizar aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer a vontade perfeita dele. Isso é algo que a gente precisa estar pensando agora. Vamos iniciar o ano de 2024. Eu gosto muito dessa frase de Albert Einstein: se nós queremos ter resultados diferentes, precisamos fazer coisas diferentes. É loucura, a frase na verdade dele, ele dizia: é loucura querer ter os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas. Então, se nós já aprendemos com alguns dos nossos erros no ano de 2023 e nas cabeçadas que nós já demos até aqui, por que repeti-las no ano de 2024? Se nós sabemos que as coisas fora do conselho de Deus não prosperaram, por que nós pensamos que em 2024, agindo da mesma forma, vai prosperar? Então fica aqui já essa lição para nós, a lição que Judá não aprendeu, porque eles estavam vivendo num tempo em que viu a prosperidade, viu a glória de Deus. No tempo de Salomão, amados, nunca houve um reino tão próspero, tão rico, tão abençoado em todos os sentidos. No sentido de cultuar a Deus, no sentido falando financeiramente, em todos os sentidos havia prosperidade em Israel, até que Salomão se desviou para um outro propósito, porque ele se deixou levar pelas mulheres de outras nações e pelos seus costumes e se desviou dos propósitos de Deus. E aí, o que aconteceu? O reino foi dividido lá na frente. Então aqui na época de Uzias se ensoberbeceu, e por causa disso ele entristeceu e se desviou do propósito do Senhor. Então o filho dele, Jotão, o que aconteceu com Uzias? Uzias ficou leproso e ele não pôde mais governar, não pôde governar o povo de Judá. Você sabe que a lepra era considerada
um problema em que as pessoas viviam fora da sociedade, isoladas da sociedade. Então toda aquela glória, todo aquele poderio, né, não adiantava de nada. E Jotão, filho de Uzias, teve que conduzir agora as coisas lá no reino de Judá. E diz também a palavra em 2 Crônicas 27, verso 2: Jotão fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, mas, ao contrário deste, não entrou no templo do Senhor. Pelo menos Jotão aprendeu uma coisa, né? E Jotão viu que não adianta fazer aquilo que não foi dado como competência para ele fazer. O povo, agora presta atenção, o povo, contudo, prosseguiu em suas práticas corruptas. O povo prosseguiu em suas práticas corruptas. Então, ainda que Jotão, um grande rei, que seguiu os caminhos, os bons caminhos dos seus ancestrais, de Davi, de Uzias, mas o povo prosseguiu em suas práticas corruptas. E aí você vê, por esse contexto, a decadência do povo de Judá. E aí Acaz, que era o filho de Jotão, assumiu o reinado. Quando Jotão morreu, veio Acaz e assumiu. Uzias tinha reinado sobre Jerusalém 55 anos. Depois Jotão reinou 16 anos. Acaz reinou também 16 anos. Depois de Acaz veio Ezequias, que foi um outro rei, levantou, que seguiu os caminhos do Senhor, que seguiu os caminhos de Davi, né, o seu ancestral, mas ele, lá no final, ele também deixou a vaidade, o orgulho subiu o seu coração. Ezequias foi aquele rei que Deus falou assim: olha, Isaías, vai lá e fala com ele que ele vai morrer, essa enfermidade dele é para a morte. Aí Ezequias foi e chorou na presença do Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, tu sabes como eu andei até aqui, eu fiz aquilo que agrada o Senhor e tudo mais, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Aí o Senhor acrescentou mais 15 anos para ele. Mas a Bíblia fala, segundo Crônicas 32, verso 24 e 25, naquele tempo Ezequias ficou doente, quase morreu. Ele orou ao Senhor e que lhe respondeu, dando-lhe um sinal miraculoso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele e sobre Judá e sobre Jerusalém. Então, esse processo de decadência, ele continuou na vida do povo de Judá, porque eles estavam vivendo de maneira corrupta diante do Senhor. O que é viver de uma maneira corrupta? Querer servir a Deus, mas também servir aqueles que não são deuses. Isso que é corrupção, isso que é viver de uma maneira, vamos dizer, até Deus costuma utilizar um termo muito pesado. Ele fala que a nação estava se prostituindo com outros deuses, porque na verdade queriam servir a Deus, mas também servir aos ídolos, servir aqueles que não são deuses, fazer aquilo que não glorifica a Deus. E por essa razão veio então, depois de Ezequias, veio aí Manassés, que foi o rei de Judá mais terrível que já passou. Ele fez coisas piores até que os reis de outras nações ainda não tinham feito. Manassés fez. Mas Manassés, no final de tudo, ele acabou depois se arrependendo. Mas ele reinou 55 anos em Judá. Ele fez coisas assim que você imagina a influência de um rei, a influência de um governante corrupto, maligno, idólatra, feiticeiro. Ele queimou filhos para Moloque, para outros deuses. Ele fez coisas assim tão abomináveis que levou
o povo de Judá a se prostituir mais ainda. E 55 anos de influência terrível sobre aquele povo. Pois ele no final se arrependeu, mas aí o Senhor tirou o seu reinado, ele veio morrer. Amon, seu filho, reinou só 2 anos. Depois veio Josias, que era outro homem temente a Deus, mas já não conseguia, Josias não conseguia contornar o problema do povo de Judá. Josias, ele foi um homem temente a Deus, ele quebrou os altares, a idolatria, foi desfazendo um monte de coisa, mas o povo de Judá ainda estava corrupto. O resultado disso é que na segunda geração eles foram levados para o cativeiro da Babilônia por Nabucodonosor. Então aconteceu com Judá o mesmo que tinha acontecido com o reino do norte, foram levados para o cativeiro. Mas esse contexto histórico nos mostra que para o povo de Judá, como também para a nação de Israel, Deus deu esperança. Porque naqueles dias que o povo estava sendo ameaçado, e aqui eu quero agora fazer, qual é o paralelo que tem com os nossos tempos? Qual é o paralelo que tem com os nossos dias? Aqui a Bíblia fala, olha, vamos invadir Judá, rasgá-lo e dividi-lo entre nós. Nós estamos vivendo num tempo em que o mundo está sendo preparado para o advento do anticristo. A gente já sabe disso, temos estudado isso muitas vezes. Quem é o anticristo? É o ditador mundial, o que vai exercer o seu domínio e governo sobre o mundo com mão de ferro. Agora, como que o inimigo está trabalhando isso? Agora veja só a semelhança. A Bíblia fala que um reino dividido não subsiste. E naquela ocasião, tanto o rei da Síria, como inimigo do povo de Judá, e os próprios irmãos de Judá, que é o povo de Israel, estavam tentando invadir Judá. Hoje nós vemos no mundo, irmãos, 2 grandes enfrentamentos e ameaças que temos nos nossos dias. Nós temos o mundo como inimigo, e aquele que governa o mundo, que o mundo, a Bíblia fala que é jaz do maligno, e por essa razão, o diabo está no governo do mundo. O diabo não se preocupa muito com as coisas que estão se passando no sistema mundano, porque o mundo já é dele. Ele se preocupa com aqueles que se voltam para o conselho do Senhor, para as coisas de Deus. E aí tenta, de alguma maneira, dividir o povo, separar o povo, tirar a força do povo de Deus. E nós temos hoje claramente dividido o povo, o chamado povo dito povo evangélico. Nós temos um povo hoje que é chamado cristão, mas muitos se degradeiam um contra o outro. E nós vemos uma situação hoje como havia nos dias de Judá e Israel. Os irmãos gladiando-se contra os seus próprios irmãos. Nessa ocasião de Acais, só para um dado histórico, para os irmãos saberem, que estava ali, isso está nos livros das crônicas de Israel, o Israel invadiu Judá, atacou eles lá e levou muitos cativos dos seus irmãos, fizeram coisas com os seus irmãos semelhantes ao que os terroristas têm feito nesses últimos dias. Quando a gente olha lá para essa situação, né, do quanto tem sofrido o povo de Israel nesse tempo agora, com a guerra, com todo esse sistema, a questão do Hamas, a questão dos terroristas, a questão de tudo isso que está acontecendo, o que eles fizeram, essas atrocidades que eles fizeram. Pois bem, os próprios filhos de Israel, naquela ocasião, historicamente, fizeram também contra os seus irmãos. E com tudo isso acontecendo, né, no meio daquela confusão toda lá, o Senhor entrou ali para pelejar a favor dos seus irmãos, e numa dessas pelejas, os israelitas levaram seus irmãos Judá
em cativeiro, e um profeta do Senhor os alertou. Vem cá, você vai subjugar os seus irmãos dessa forma? Vocês vão tornar pior o pecado de vocês, do que vocês já estão fazendo. Deus já está com a ira dele acendida contra a nação de Israel, e vocês vão fazer ainda mais isso. Aí os líderes, os dirigentes do povo falaram assim: não, nós temos que soltar os nossos irmãos e não permitir que façamos com eles o que muitos dos nossos inimigos já fizeram conosco. Aí liberaram os seus irmãos. E isso está lá descrito lá no livro de Crônicas, depois você pode ir lá conferir. Então essa era a situação do povo de Israel. Mas o Senhor disse que daria um sinal, e esse sinal seria o nascimento de alguém vindo da Virgem. E esse seria chamado Emanuel, Deus conosco. O Senhor estava querendo dizer que ele traria Jesus, né, que é o conhecido Emanuel, que hoje nós conhecemos, que traria também a presença dele para estar conosco em todo o tempo. Então eu estava fazendo um paralelo, né, do que aconteceu naquela época com o que está acontecendo agora. Havia naquela época a Síria, Síria, e não a Síria, porque a Síria entrou depois, ela fez o ataque lá com o povo do norte, mas veio a Síria contra Judá e veio os seus próprios irmãos, o reino do norte. E hoje nós temos nos nossos dias o mundo representando aqui simbolicamente essa Síria, nossos inimigos, e temos os nossos irmãos evangélicos contra os nossos irmãos evangélicos. Aí tem os crentes fiéis a Deus, fiéis à promessa, fiéis à palavra, e tem aqueles, os nossos irmãos, chamados os crentes desviados, os crentes que têm um pensamento diferente do que aquilo que a palavra de Deus mostra, e que também tentam invadir Judá, tentam invadir e atrapalhar a vida daqueles que estão crendo nas promessas do Senhor. Como é que o senhor está dizendo isso, pastor? Eu vou ler um texto agora lá de 1 Timóteo que retrata muito bem essa situação para a gente entender. 1 Timóteo, capítulo 4, verso de 1 a 5. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então a Bíblia está falando aqui para nós que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns abandonariam a fé. Por causa de quê? Por causa de crer em coisas que não são verdadeiras. Por conta de dar crédito ao engano. Por pessoas hipócritas que falam uma coisa e vivem outra. Que dizem que a Escritura está ensinando algo que a Escritura não está ensinando. Hoje nós temos, amados, eu estava ouvindo um debate essa semana, foi eu acho que sexta-feira, um debate na Rádio 93, sobre um assunto polêmico, não assim polêmico, um assunto muito em voga, muito evidente nesse tempo, a questão dos benefícios sociais, das pessoas estarem dando, né? Por que só dão na época do Natal? Quando na verdade deveria dar em todo o tempo. Então, nessa época do Natal, os orfanatos recebem mais doações, as pessoas em situações de fragilidade e carência são providas dessas coisas todas. E no meio dessa discussão, aí surgiu a questão de coisas de filmes que têm surgido na Netflix. Filmes, aí tem um filme que eu não me lembro agora o nome dele, também eu acho que nem interessa, porque não é edificante, que aí surgiu, os pastores que estavam no debate comentou sobre esse filme. Um filme da Netflix, que atinge o público infantil principalmente, em que mostra a história de
de um casal que vive, de dois homens que vivem juntos e que tem uma criança em casa, e que no filme essa criança queria construir uma fantasia, uma história para poder se fantasiar, e ela gostava muito de dançar. É um desenho animado. E aí nesse filme, esse desenho animado, essa criança vai lá no guarda-roupa e pega uma roupa desse menino, pega uma roupa de bailarina e se veste de bailarina e tal. E aí eles, em resumo, defende uma ideologia, tentando incutir na cabeça dos nossos pequeninos uma coisa que é a filosofia deles, é o que eles acreditam. Então, hoje, o que era no passado uma coisa que, de acordo com os princípios da palavra, a família precisa ter os seus valores preservados. O homem, o sacerdote da casa, com a sua esposa, mulher, o homem, mulher, a família, filhos, e tudo construiu família. Ali o filme ensina e motiva a construção de coisas no coração da criança, de outros valores, que são valores de uma agenda satânica e diabólica que está caminhando nesse tempo agora do fim, e que está escancarado. Então você vai observar que esse é o sistema do mundo. O mundo está trabalhando, procurando atingir os pequeninos, procurando atingir tentando inculcar na cabeça das pessoas uma cultura completamente contrária ao que a Bíblia ensina, os valores da família. Isso é um exemplo das coisas que estão acontecendo no mundo e que influencia a sociedade de um modo geral. E muitos servos de Deus, muitos crentes, vamos dizer assim, crentes, não tem nada, isso é uma fantasia, isso é uma brincadeira. A Bíblia fala: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer não se desviará dos propósitos dele. Vai inculcando na cabeça das crianças uma ideologia, uma cultura contrária às Escrituras. Você vai ver o resultado lá na frente. Isso faz parte de uma agenda satânica que está prosseguindo cada vez mais. Então isso aí é um exemplo de coisas do mundo. Agora vou pegar o exemplo de coisas que está envolvido, assim, os chamados evangélicos. Há quanto tempo vocês imaginam que comemora-se, que celebra-se essa data do Natal, na época do Natal, dia 25 de dezembro, comemora-se o nascimento de Cristo. Comemora-se outras coisas também. Comemora-se o Deus Sol, naquela época, os festejos da época que era o culto ao Deus Sol, cultuam o Papai Noel, que é uma figura comercial que foi criada. Mas há uma celebração simbólica do dia 25, e todos temos consciência que dia 25 de dezembro não foi o nascimento de Jesus, mas foi uma data convencionada para que nós comemorássemos e celebrássemos o nascimento de Jesus. Aí hoje nós temos um grupo de evangélicos muito grande contestando essa questão da celebração do Natal dia 25 de dezembro, que é tudo para o comércio. No evangelismo alguém perguntou assim: aonde é que está escrito na Bíblia que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Eu assim, isso não está escrito na Bíblia. Então, isso aí é tudo conversa fiada, é tudo balela, só para comercial. Olha só, irmãos, com todo respeito a todos os evangélicos que não gostam da celebração do Natal, nós celebramos o Natal, como eu ainda há pouco falei, nós damos valor àquilo que está lá no nosso coração. Se alguém quer dar valor comercial a Papai Noel e a sua fantasia, essa ilusão, dá lá valor para Papai Noel. E eu vou dar valor para Jesus, meu Salvador. Eles alegam que é uma festa pagã, mas o aniversário também é uma festa pagã. Então, aí como a Lúcia está falando, eles alegam que é uma festa pagã. Mas eu sinto muito.
Festa pagã só para aquele que considera uma festa pagã, porque no meu coração eu estou comemorando, celebrando o nascimento do meu Redentor. Eu estou glorificando, exaltando, numa data convencionada, que não foi no dia 25 de dezembro, mas nós, há muitos anos, há séculos, vimos celebrando essa data como uma data de comemoração e de celebração, para nós rememorarmos o nascimento de Jesus. Aleluia. E por isso, me perdoem os evangélicos que pensam de uma maneira diferente, porque falam que é uma data pagã, uma festa pagã, depende do valor que você dá. Porque o valor que eu dou é para Jesus, aquele que veio com esperança para o mundo. E nós celebramos. No Natal é o momento quando nós encontramos um clima favorável para a confraternização, seja ela lá no ambiente de trabalho, seja no ambiente de família, em qualquer ambiente. O espírito chamado espírito natalino é na verdade um sentimento, um desejo de confraternizar-se. É o momento oportuno para falar do nascimento de Jesus, do valor que foi o nascimento de Jesus. Por que o mundo se tornou diferente após o nascimento de Jesus? Esse era exatamente um sinal maior que a humanidade estava para receber, que o filho da Virgem Maria nasceria e seria chamado Emanuel, Deus conosco. Deus está conosco, Deus está do nosso lado. E isso tem sido um sinal para que nós tenhamos assim a alegria de viver mesmo em meio aos problemas, às ameaças, às dificuldades, saber que maior é aquele que está do nosso lado do que aquele que está lá no mundo. Deus está conosco. E assim, o Senhor trouxe isso como um sinal. Agora, quando a gente fala de sinal, nós precisamos ficar atentos também aos sinais para o fortalecimento da nossa fé, para a perseverança da nossa fé. Se lembra aqui que o profeta disse para Acaz, rei de Judá? Ele falou assim: se vocês não ficarem firmes, está aqui no versículo 9, Isaías 7, 9. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Da mesma maneira que lá no passado, Judá não ia resistir se não permanecesse na fé. Se nós não perseverarmos na fé, não vai resistir esse tempo. Essa pressão que o mundo está fazendo, essa pressão que os chamados evangélicos estão fazendo, porque aquele que quer servir a Deus com coração, com inteireza de coração, com toda a sua alma, com todo o seu coração para glorificar a Deus, vai encontrar muitas resistências. E a Bíblia fala aqui, chegando já ao final dessa reflexão, isso aqui, irmãos, que eu considero hoje a coisa mais importante para nós enfrentarmos as dificuldades que podem vir no ano de 2024. Se você não permanecer na fé, dificilmente você resistirá. Dificilmente você ficará de pé. Eu não estou falando aqui de ser dominado pelo bandido, não. É de ser dominado pelo inimigo, para tentar roubar tudo aquilo que o Senhor construiu na sua vida. É preciso permanecer na fé. Amém. E o que é a fé? É a certeza, é a convicção do que nós recebemos e aprendemos aqui, nas Sagradas Escrituras. Amém. Esses valores são os valores que precisamos defender. Esses são os valores que o Senhor nos instruiu, que nos aconselhou e que tem nos dado vitória até o dia de hoje. E são esses valores que precisamos, sobre os quais precisamos permanecer firmes. Porque se nós não permanecermos firmes na fé, nós vamos andar na onda das coisas do mundo. Quando eu falo das coisas do mundo, eu estou falando do mundanismo. Nós vamos andar na onda dos nossos irmãos desviados, hipócritas,
infiéis, que não perseveram, assim como Israel, o reino do norte, não permaneceu e não perseverou nos propósitos que Deus tinha ensinado para eles, se deixaram levar pelo cativeiro. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Vamos perseverar na fé. Amém? Perseverar nos ensinos que o Senhor nos deu, porque é dessa forma que nós vamos vencer. É dessa forma, é resistindo. Se nós não tivermos na fé, dificilmente vai resistir. Ah, mas é muito problema, pastor. Ah, pastor, é muita tentação, eu não aguento. Por isso, irmão, Jesus disse para os seus discípulos, vigia e ora, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esteja buscando ao Senhor. Amém. Sabe por quê? Porque Ele nos deu Jesus, que é Deus conosco. O Senhor está do nosso lado. Amém. Jesus falou: vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o Senhor está do nosso lado. E o Senhor tem dado sinais, mesmo quando a gente não quer. Mesmo quando a gente não pede a Deus, o Senhor me dá um sinal de que isso é assim, é assado. Aí você fica meio temeroso, também você não quer tentar a Deus. Mas Deus tem nos dado sinais. Deus tem trazido livramentos. Deus tem dado graça em momentos quando você acha que as coisas não vão dar certo. O Senhor te sustenta. E sabe por que você está aqui hoje? Você está de pé porque o Senhor te ajudou até aqui. E o mesmo que deu condições de você chegar até aqui, vai dar você para vencer 2024, 2025, 2030. O Senhor estará contigo até Ele voltar, porque você estará convosco até o tempo do fim, até a consumação do século. Isso é promessa de Deus. Isso é promessa do Senhor para nossas vidas. Então, esteja atento aos sinais do Senhor. As provisões são as pequenas coisas. Quando acontece problema com a gente logo fica sempre se lembrando dos problemas. E isso tenta apagar a nossa fé, tenta diminuir a nossa fé. Sabe o que você faz? Tira os seus olhos dos problemas e se volta para a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Busca Deus na palavra, busca Deus em oração, se fortalece no Senhor, porque se você não ficar firme na fé, dificilmente, está aqui, irmão, dificilmente você vai resistir. É resistir às tentações, resistir às ameaças, resistir a, vamos dizer assim, não é bem ameaça, a perseguição e tantas outras coisas. A intimidação, essa é a palavra correta. O inimigo está tentando intimidar. Às vezes você é intimidado pela forma de governo, você é intimidado pelos seus vizinhos, você é intimidado pela economia, você é intimidado pelos seus poucos recursos. Irmão, eu estava aqui compartilhando. Recebe o seu pouquinho, recebe as suas coisinhas, mas ela está sendo fiel a Deus, andando dentro dos princípios da palavra, e tem chegado aos seus 90 anos, glorificando o nome do Senhor pela sua fidelidade. Amém. E continua abençoando pessoas. Amém. É isso que Deus vai fazer, irmãos. Amém. Você vai sair triunfando. Amém. Você vai sair vitorioso, se você estiver seguindo o conselho do Senhor. Então aqui, a palavra de Deus falou para a gente, né? Este é um sinal que o Senhor nos daria. Não podemos desperdiçar esses sinais. A presença do Senhor que está aí na sua família. Quando você se lembrar das dificuldades, dos problemas que você teve, deixa eu pensar aqui nas coisinhas que Deus me prometeu. Deus me prometeu a sua vitória. Deus me prometeu graça. O Senhor me prometeu que eu não seria provado além da minha capacidade de suportar, e que Ele estaria comigo e estaria dando livramento em cada situação difícil que eu fosse passar. Posso todas as coisas nele que me fortalece. O Senhor há de prover todas as minhas necessidades. O Senhor supre tudo aquilo que eu preciso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O seu cajado e a sua vara me consolam no tempo quando eu estou angustiado. Ele é o meu ajudador. Amém. E de nada terei falta. É se fortalecer na palavra, permanecer firme na fé. Amém. E isso lhe dará vitória.
não só para o ano que está chegando, mas por toda a sua trajetória com o Senhor. E nunca vamos esquecer disso. Deus é fiel.